Código Florestal, e eu quero aqui registrar alguns avanços que considero importantes de serem registrados no texto, no relatório do senador Luiz Henrique. Em primeiro lugar, a partir do debate realizado com juristas, que trouxeram contribuição formidável a esse debate, ministro Nelson Jobim, ministro Herman Benjamin, professor Paulo Afonso Leme Machado, procurador Mário Guise, procuradora Cristina, procuradora estadual do Estado de São Paulo, ao separar o que são disposições definitivas, ou seja, disposições que vão tratar da questão da ocupação do solo e da questão da preservação das florestas, dos instrumentos econômicos, daqui para frente, daquelas disposições transitórias que visam regularizar uma situação e dar tranquilidade e segurança jurídica aos produtores rurais, dando a oportunidade de ingressarem no programa de regularização ambiental para recuperar os seus passivos ambientais. Isso já deu ao texto uma segurança jurídica e uma clareza muito maior e já foi um grande passo dado pelo senador Luiz Henrique. A outra foi o esclarecimento, porque o grande problema quando esse código chegou ao Senado, num momento de muita radicalização da Câmara, foi exatamente a emenda 164, que trouxe uma redação confusa ao artigo 8º e que dava a entender a alguns que estava propondo anistia a desmatadores, que estava propiciando que estados e municípios pudessem legislar em relação à questão ambiental, acima da legislação nacional, das normas gerais editadas nacionalmente, e nessa mesma audiência entre os juristas houve uma clareza muito grande, uma clareza cristalina do qual é o conceito de normas gerais, qual é o conceito de competência concorrente entre União e Estados, e isso hoje está claro no texto. E eu dou um exemplo, que na questão das competências concorrentes, por exemplo, um Estado não pode reduzir sua área de preservação permanente, porque em relação a um rio interestadual, a uma bacia interestadual, é claro que a redução de uma área de preservação permanente de um rio em um estado poderia provocar prejuízos na qualidade daquele rio em outro estado, e isso poderia provocar um conflito federativo. O ministro Nelson Jobim foi além, deu um exemplo do que nós poderíamos constituir uma guerra ambiental nos moldes que hoje existe uma guerra fiscal, em estados reduzindo as suas exigências ambientais para atrair investimentos econômicos com pensamentos de curto prazo, que certamente trariam conflitos federativos e problemas de longo prazo nos seus estados. E essa questão está resolvida no texto, no relatório do senador Luiz Henrique. Quero registrar também a inclusão do manguezal como área de preservação permanente e, com muita sabedoria, o relator Luiz Henrique soube separar a questão dos apicuns e salgados, onde existem hoje uma grande quantidade de empreendimentos de carcinicultura, de criação de camarão na região nordeste do Brasil, especialmente no Ceará e no Rio Grande do Norte, piscicultura nessas regiões, tratando isso também de forma provisória, senador Jaime Campos, colocando o manguezal como área de preservação permanente e consolidando apenas essas atividades já existentes hoje. E, com isso, preservando todo o manguezal que resta, que é um bioma da maior importância para a reprodução da fauna marinha brasileira. Portanto, outro avanço considerável no relatório do senador Luiz Henrique. Quero registrar, e fico muito feliz, que acolhendo uma emenda de minha autoria. Também acolhendo uma emenda de minha autoria, o senador incorpora a autorização para a utilização das várzeas nos rios apenas para a agricultura familiar. Essa era uma preocupação importante do Ministério do Meio Ambiente, que acabou também sendo acolhida no texto do eminente relator. Quero registrar também, embora o Congresso tenha um vício de iniciativa na construção de instrumentos econômicos que possam levar ao governo federal a ter despesas,
ele coloca uma série de recomendações, fruto de diversas emendas de autoria do senador Eduardo Braga, de minha autoria, de autoria do senador Ricardo Ferraço, ou seja, denominando as possibilidades de instrumentos econômicos que incentivem a preservação e dando um prazo de 180 dias para que o governo apresente uma proposta concreta de programa de pagamento por recursos ambientais, de instrumentos econômicos que incentivem a preservação, e nós teremos uma excelente oportunidade da presidenta Dilma encaminhar isto ao Congresso, ou quem sabe sancionar isso às vésperas da Rio+20, fazendo com que o Brasil se coloque como protagonista internacional do ponto de vista de uma legislação avançada de instrumentos econômicos que valorizem a preservação. E eu tenho dito que este é o nosso grande desafio. Apenas um Código Florestal, com instrumentos de comando e controle e de fiscalização, foi incapaz de dar eficácia, de dar efetividade às suas determinações. Hoje nós temos que avançar também nos instrumentos econômicos. Mas fiz questão de deixar para a reflexão do nobre relator, para que possamos avaliar no próximo dia 8, quando votaremos o relatório na Comissão de Ciência e Tecnologia e na Comissão de Agricultura, 3 sugestões que, no meu entendimento, aprimoram bastante, avançam bastante no texto do nobre relator. Primeiro, eu quero registrar